Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberto, estou de volta com o meu canal e mais uma vez quero falar sobre essa grande trilogia sobre a família imperial brasileira, com Dom João VI vindo em 1808 para o Brasil, aqui tendo continuidade Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí eu pergunto para vocês, Brasil foi independente de Portugal em que data? 7 de setembro de 1822, certo? Errado. Tá errado? Não foi em 1822. Tô louco? Já vai ficar sabendo. Mas antes, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, dê essa força ao canal Homero Roberto. Inscreva-se, pessoal, se inscreva aí no meu canal, venha fazer parte da família Homero Roberto, dê essa força pra gente, vem comigo. Pessoal, o Dom Pedro I estava em Santos, na casa da Domitila, sua grande amante, a Marquesa de Santos, e ele veio de Santos, subiu a serra vindo para São Paulo, e quando, na metade do caminho, ele na sua mulinha, subindo a serra com alguns soldados e alguns amigos, assessores, com uma baita dor de barriga, uma diarreia constante, todo instante ele agarrando o matinho. Quando no caminho eles encontram um mensageiro com uma carta enviada pela princesa e pelo grande patriarca da independência, José Bonifácio. José Bonifácio, um grande enrolador, mentiroso, um grande oportunista. Por que, Homero? José Bonifácio, filho de barões do café, foi estudar em Portugal quando era pequenininho, ficou 34 anos lá, depois voltou ao Brasil. Ele era funcionário do governo português, recebia 12.000 contos de réis por mês. Ele jamais queria a emancipação do Brasil, ele queria que o Brasil continuasse atrelado a Portugal, fazendo parte de Portugal, da coroa portuguesa. Ele não queria emancipação. Ele era contra, veemente contra. Ele foi considerado que ele foi um oportunista, aproveitou o momento, mas ele era contra, não queria. E além do mais, ele tinha raiva, bronca de Dom Pedro I. Tinha bronca, dizia que Dom Pedro era um idiota, um filhinho do rei, um filhinho de papai. José Bonifácio, maçom. Então ele pediu à maçonaria que ingressasse o Dom Pedro I. Isso aconteceu já ali pertinho, em agosto de 1822, Dom Pedro I tornou-se maçom, né, a indicação de José Bonifácio, e para a desgraça de José Bonifácio, o Dom Pedro se tornou maçom e em seguida tornou-se o grande mestre da maçonaria brasileira. Grande mestre. Com isso, Bonifácio se mordeu, ficou mais raivoso ainda, tinha bronca de Dom Pedro I. Mas o fato em 7 de setembro de 1822 aconteceu. Como eu estava dizendo, Dom Pedro vinha subindo a serra e no momento encontrou o mensageiro. Naquele momento ali, ele não puxou a espada no seu cavalo branco, como está pintado no quadro de Pedro Américo. Não. Ele na sua mula, ele saltou da mulinha, leu o que estava escrito e imediatamente arrancou as insígnias de Portugal que estavam no seu uniforme. Os soldados também arrancaram, jogaram no chão e se rebelaram contra o Partido Luso-Espanhol. Não o Brasil tornou-se independente de Portugal, não, porque ele sabia, Dom Pedro naquele momento sabia que existia um acordo. Quando o Dom João VI saiu do Brasil para ir embora para Portugal, ele disse, se algum aventureiro quiser emancipar o Brasil, que sejas tu, ó Pedro, não qualquer aventureiro. Mas na realidade, aquilo ali foi um engodo. Na realidade, o Dom Pedro devia para Dom João VI nada mais, nada menos do que 2 milhões de libras esterlinas. Esse era o preço que Dom Pedro tinha que pagar a Dom João VI, pagar a Portugal, para o Brasil ficar livre. Para o Brasil ficar livre de Portugal, ele tinha que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Tinha que pagar. E chegou o momento, não foi em 1822, até porque ele ainda se considerava
príncipe regente. Dom João VI continuava sendo o monarca, o rei de Portugal, o rei do Brasil, continuava sendo imperador do Brasil. O Brasil não tinha condições nenhuma, não tinha soldado, não tinha armamentos para enfrentar Portugal, até porque Portugal era brindado pela Inglaterra, porque Portugal devia esse dinheiro para a Inglaterra. 2 milhões de libras, um dinheiro que Portugal devia para a Inglaterra e tinha que pagar. A Inglaterra estava no encalço de Dom João VI para pagar, e a Inglaterra tinha colocado marinha e toda a sua marinha, já que era a marinha muito potente em toda aquela região na época, eram as rainhas dos mares, a Inglaterra, para expulsar Dom Pedro, trazer Dom Pedro de volta para Portugal, tirar toda a corte brasileira que estava no momento ali. Então, Dom Pedro sabia que devia para Portugal, que ele tinha que pagar essa quantia para que o Brasil realmente tornasse independente de Portugal. Não apenas uma espada, não apenas os soldados, eles não tinham condições de enfrentar o exército espanhol, o exército inglês e o exército português. Não tinha condições, tinha que pagar, pagava, ou ele retornava para Portugal e o Brasil voltava a ser uma colônia. Isso aqui ia acontecer se ele não pagasse essa quantia. Pressionou e teve que pagar. E isso aconteceu em 1825. Então, em 1825, Dom Pedro I limpou mais uma vez os seus cofres, os cofres do Brasil, com a ajuda dos barões do café, da cana-de-açúcar, das minas de Minas Gerais, arrecadaram esse dinheiro, tiraram do suor, mais uma vez, do povo brasileiro para pagar Portugal, para Portugal pagar a Inglaterra. Então, vejam bem, se passaram 198 anos, nós, brasileiros, pagamos esse dinheiro para ser livre de Portugal, pagamos para a Inglaterra e devemos até hoje. Aí surgiu a nossa grande dívida externa, 2 bilhões de libras esterlinas em 1825. A data da independência do Brasil não foi 1822. Está totalmente errada. Documentos comprovam isso e eu tenho cópias desses documentos. Eu pesquiso e eu sei. Isso tu não aprende na escola, a escola não ensinou isso para ninguém, que pode perguntar para qualquer criança, para qualquer adolescente, qualquer adulto, qual é a data da emancipação, da independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Errado. Foi em 1825, quando Dom Pedro I comprou a independência do Brasil, pagando o seu querido papai 1.825 mil libras esterlinas. 198 anos se passaram, ficamos devendo e estamos devendo. Tá aí, tu não aprendeu na escola, mas aprendeu aqui no canal Homero Roberge. Estou sempre pautado naquilo que a escola não ensina. Gostou? Deixa o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, que toque o sininho, que tu vai ter sempre um vídeo contando a história do Brasil que tu não aprendeu na escola. Um abraço e a gente se volta no próximo, se encontra, no próximo vídeo. Estamos aqui no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá. Um abraço.